E aí, o relacionamento de vocês caiu na rotina? Quantas vezes eu já não escutei um comentário ou li uma frase de que o problema de um determinado casamento que está passando por dificuldades é porque ele caiu na rotina. Antes de falar a respeito desse assunto, eu gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal para que ele vá ficando cada vez mais forte, a gente possa ajudar cada vez mais pessoas e a conhecer o meu e-book Casal Sem Crise, como resolver discussões em tempo recorde. Para você conhecer o meu e-book, é só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, tá bom? E aí, você sente que o casamento de vocês caiu na rotina? Olha, eu queria dizer o seguinte, a rotina, ela existe para qualquer pessoa. Eu queria fazer alguns esclarecimentos a respeito de rotina, para que depois a gente falasse a respeito de rotina no casamento. A rotina existe. Ela pode ser uma rotina mais previsível, em que as coisas acontecem de forma mais ordenada e parecida dia após dia, semana após semana, ou uma rotina mais imprevisível e mais desordenada, mas a rotina ela existe. E uma outra informação a respeito disso é que existem pessoas para gostarem de rotinas mais desordenadas e mais imprevisíveis, e pessoas para gostarem de rotinas mais ordenadas e mais previsíveis. Então, a gente não pode classificar algo como ruim, porque ele é mais ordenado e mais previsível, e aí falando a respeito de uma rotina e de um casamento, tentar classificá-lo ou rotulá-lo de ruim, porque as coisas acontecem com uma ordem mais frequente e de forma mais previsível. E olha só, existem momentos na vida de uma pessoa, e aqui fazendo a transição, entre falar a respeito de rotina e rotina do casamento. Existem momentos na vida de uma pessoa e de um casal em que a rotina, ela é necessária, justamente por conta do momento que estão vivendo. Pensando, por exemplo, em um casal que tem filhos pequenos. Olha, uma rotina imprevisível, uma rotina desordenada, provavelmente não vai ajudar essas crianças a criarem um senso de ordem e responsabilidade que elas vão precisar para a vida adulta e para os desafios da vida adulta. Essa criança vai precisar ter ordem na escola dela. Quando ela estiver mais velha, ela vai precisar ter ordem na vida profissional dela. Então é importante que na infância ela tenha uma rotina minimamente ordenada, minimamente organizada, minimamente previsível, e isso vai envolver os seus pais, é algo que vai resvalar em toda a família. Então, como eu disse, em determinados momentos, uma rotina previsível ela vai ser necessária. Olha só, em um outro momento da vida do casal, às vezes ela pode até ser desejada. Vamos pensar num casal de idosos. E aí, na medida em que nós vamos ficando mais velhos, para algumas pessoas mais cedo, para outras pessoas mais tarde, a gente vê crescer dentro de nós um sentimento de insegurança, porque nós percebemos que determinadas coisas que nós fazíamos em outro momento da vida com muito mais facilidade, nós passamos a ter dificuldade. E aí o que acontece? Às vezes, para um casal de idosos ter uma rotina, transmite e passa um sentimento de segurança, por quê? Porque eles acreditam que se mantiverem aquele estilo de vida, eles vão conseguir dar conta, eles não vão ficar dependentes da intervenção e da ajuda de terceiros. Então, em determinado momento da vida de um casal, uma rotina mais previsível e mais ordenada, como eu disse, mais do que necessária, ela pode ser até desejável. Agora, no casamento, pense o seguinte, nem sempre, e isso eu percebo como uma necessidade da nossa atual geração, da nossa presente geração, nem sempre nós estaremos cercados de elementos que vão nos surpreender. Muitas vezes na vida nós vamos passar por longos intervalos em que nada de muito diferente vai acontecer. E como eu gosto de olhar para o contexto da Bíblia, histórias que sempre me inspiram ali, eu me lembro, por exemplo, de Moisés, em que precisou passar 40 anos no deserto pastoreando os rebanhos do seu sogro, para depois passar mais 40 anos em um outro deserto pastoreando o povo de Israel quando eles saíram do Egito.
Eu penso, por exemplo, na história de Noé, que passou praticamente um ano dentro de uma grande embarcação, ali cercado de animais, sem ver a luz do dia. Eu gosto de pensar, por exemplo, em Jesus, que passou 30 anos da sua vida só observando, só escutando, para depois começar a falar e a se manifestar a respeito das situações, a respeito das coisas da vida, etc. Então, existem momentos da nossa vida, e depois eu vou falar a respeito do casamento, em que nós precisamos suportar e aceitar uma rotina em que nada de muito diferente está acontecendo. Talvez você me diga o seguinte, Fábio, quando a gente fala a respeito de um casamento que caiu na rotina, nós estamos falando de um casamento em que está tendo muita mesmice, joia. Esse é o ponto que eu gostaria de trabalhar como coração, como centro dessa palavra que eu estou trazendo. O casal tomar cuidado para que não vivam uma vida de mesmice. E aqui fica a dica para que nós estejamos sempre entrando em contato com as novidades, com aquilo que é novo. Não reclamarmos, como eu disse, de rotina, porque ela pode ser necessária, ela pode ser desejada, ela talvez em determinado momento da vida tenha de ser suportada, mas sempre procurarmos as novidades. E o que eu quero tratar por novidades? É você descobrir um prato novo que você gosta de comer, é você descobrir como preparar esse prato, é você aprender um instrumento musical, é você descobrir um cantor, uma banda, novos que você ainda não conhecia, é você se envolver com um novo grupo de amizades, né? Um grupo de pessoas novas que você não conhecia antes. É você se planejar para, em um feriado, conhecer uma cidade vizinha próxima que você não conhecia, enfim. Como eu disse, novidades. Por que as novidades elas são tão importantes para nós? Porque elas passam para qualquer ser humano, independentemente da idade dele, não só o senso, mas a verdade de que existem coisas novas e desconhecidas para frente, e não só as coisas que já passaram e que ficaram para trás, as conhecidas. Às vezes, em um determinado momento da vida, você vai escutar ali ou uma pessoa, um idoso ou um casal com um olhar sempre para o passado, para aquilo que aconteceu, com uma dificuldade enorme de olhar para frente, né? Evidentemente, existe muito mais tempo para trás na vida deles do que terá para frente por conta da idade. Mas as novidades, elas têm esse poder de nos renovar. Então, quando você pensa em um casal, em um casamento, que está sempre incluindo na sua rotina, seja ela previsível ou imprevisível, novidades, isso faz um bem enorme. E conversarem a respeito disso, o marido incentivando a esposa a entrar em contato com novidades, e elogiar as novidades que ela trouxer para a relação, e a esposa incentivando o marido para que ele também entre em contato com novidades, né, e elogiá-lo quando ele trouxer essas novidades para a relação. Então isso é uma coisa que renova a vida, isso é uma coisa que renova o casamento. Então, se você sente que o casamento de vocês de alguma forma caiu na rotina, a dica que eu tenho é essa: entrem em contato com novidades, para que vocês vejam a vida e a relação de vocês renovada, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, está assistindo a esse vídeo pelo WhatsApp, compartilhe com pessoas queridas. E se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, se inscreva. Eu vou compartilhar muito conteúdo legal com você.